Bom, a gente tem falado praticamente em cada aula, ou uma ou duas aulas, sobre um assunto, um tema que já envolveu teologia como introdução, bibliologia, introdução ao Antigo e Novo Testamento. Depois nós tratamos um pouquinho sobre liderança cristã no módulo que a gente falou sobre maturidade espiritual, NEP, Pai John, Tecnon, Ruiz e Pater. Depois nós entramos um pouquinho na questão introdutória de hermenêutica e na última aula a gente basicamente deu um exemplo sobre o problema hermenêutico, que é a interpretação de textos, naquela última parte sobre homossexualidade na questão dos textos bíblicos, né? Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre liderança cristã. E líder é sempre uma pessoa que gera influência. Se eu pudesse trocar a palavra liderança por uma outra palavra, eu colocaria a palavra influência. O que é liderar? Liderar é influenciar. O que é liderança? Liderança é influência. Então, nessa primeira parte nossa, liderança, nós vamos começar com essa ideia do que é liderança. Liderança é influência. Em qualquer área da vida, tá, gente? Quem que é o líder? Líder é aquela pessoa que influencia. Infelizmente, nós temos um pessoal que é má influência. Então, nós temos maus líderes. E temos bons líderes, pessoas que influenciam para o bem. Aquele amigo, se você tem filho adolescente, acho que dá para entender o que eu vou falar. Aquele amigo, aquela amiga do seu filho, da sua filha, se o seu filho e sua filha faz algo porque ele vê o amigo fazer, é porque esse amigo, de certa forma, exerce uma liderança sobre ele. Ou seja, exerce uma certa influência. Então, o que é liderança? Liderança é você influenciar alguém. A gente espera que na igreja nós sejamos líderes. E o que é ser líder? É influenciar pessoas. Então, esse conceito de liderança, quase que um sinônimo de liderança como influência, essa é uma definição do John Maxwell. O John Maxwell ele é um dos maiores especialistas na área de liderança cristã, até liderança empresarial. O que ele fala serve para nós, pastores, serve para nós, professores de escola bíblica, serve para você que é líder de obreiros na igreja, serve para a gente aqui no CTL. E todos os livros do John Maxwell sobre liderança, ele usa essa palavra. Em todos os livros, eu tenho quase todos dele. Todos os livros ele diz, liderar de forma simples, é influenciar. E no nosso caso, assim como nós tratamos que hermenêutica é uma pessoa que interpreta, mas você pode ser um bom hermeneuta ou um mau hermeneuta, um bom ou um mau intérprete, da mesma forma em liderança, você pode ser um bom líder ou um mau líder. Então, tanto a hermenêutica quanto a liderança, elas sofrem dessa questão de hermeneuta eu já sou, intérprete da Bíblia eu já sou. A questão é, eu sou um bom intérprete ou mau? Líder eu já sou, mas eu sou um bom líder ou um mau líder? Então a gente começa aqui. Liderar é influenciar. Infelizmente pode ser influenciar para o mal. E espero que no nosso caso aqui a gente entenda que a boa liderança, a liderança cristã, é sempre uma influência para o bem. Por que eu separo uma coisa da outra? Porque a gente diz assim, a igreja precisa de liderança, e precisa. A igreja precisa de liderança, mais do que precisa de liderança, a igreja precisa de bons líderes. Porque líder, toda igreja tem. Alguém que influencia, toda igreja tem. Às vezes a pessoa não é nem o pastor da igreja, às vezes é um membro comum da igreja, mas que ele tem uma certa influência sobre as pessoas. Essa influência pode ser financeira, essa influência pode ser intelectual, essa influência pode ser espiritual. Às vezes é uma pessoa de oração na igreja, e que ela exerce uma influência sobre a igreja, porque ela é uma pessoa de oração e você admira essa pessoa e segue o que essa pessoa fala, ou pode ser alguém que ensina a Bíblia, você admira e você fala assim, eu queria ser assim. Então, é liderança, tudo isso é liderança. Mas nós precisamos de bons líderes, de boas influências. Então, quem é o líder? Líder é alguém que influencia. Que mais? Quem é o líder?